Olá, o meu nome é Rafaela, eu sou estudante de psicologia e hoje nós vamos falar sobre uma patologia que ela pode ser diagnosticada tanto em criança quanto em adolescente ou em adulto, que é o transtorno depressivo. O vídeo vai ser com um foco maior na depressão infantil e adolescente, os sintomas, as causas e os possíveis tratamentos. A depressão ela é um transtorno unipolar, tendo como foco único polo a tristeza, o que diferencia da bipolaridade, o transtorno afetivo bipolar, né, que oscila entre estados de euforia e estados depressivos. Sendo de difícil diagnóstico nas faixas etárias de primeira e segunda infância, e até mesmo na adolescência, por conta da dificuldade que as crianças têm de nomear e entender o que elas estão sentindo. E os sintomas acabam sendo diferentes dos adultos. As crianças elas não apresentam queixa desse sentimento de tristeza, de desvalor, que é a maior característica do transtorno depressivo. Elas não conseguem verbalizar o que elas estão sentindo. Existindo assim a necessidade de observar os seus comportamentos, né? As expressões, a sua postura, né? Os gestos na socialização e no convívio com a família também, na escola. Esses gestos podem ser comportamentos de isolamento, né? Não querer socializar com as outras crianças, não querer brincar, né? Ou podem ser também expressões de violência com as próprias crianças, assim, eles podem se tornar um pouco mais agressivos, né? Irritados, né? São comportamentos bem típicos. Alguns dos comportamentos e expressões que elas podem apresentar é irritabilidade, medo, agitação motora, dificuldade de concentração, de aprendizagem, né? A principal presença de sintomas em crianças menores de 6 anos são somáticos. Eles apresentam dores de cabeça, tonturas, dores no corpo, cansaço, né? Perda de apetite. Na escola também apresentam falta de interesse de brincar, se relacionar, de brincar com as outras crianças. Elas também podem apresentar alteração de sono, enurese, alteração de apetite. E sempre lembrando que esses sintomas, de forma isolada, eles não fecham um diagnóstico. Eles são característicos, muitos deles característicos de comportamentos típicos de infantil, né? Então a gente tem que analisar muito bem a situação em geral, né? Comportamentos que são repetidos e constantes dessas crianças para não taxar essa criança de forma errônea, né? Não ir e não criar um diagnóstico sem ele ser real. Já na adolescência, eles conseguem verbalizar um pouco melhor, né? Relatos de tristeza, de desvalor, né? São características, né, presentes. Também a dificuldade de relações sociais e baixo rendimento escolar. São características bem importantes da depressão, do transtorno depressivo na adolescência. Como causas do transtorno depressivo, nós temos o ambiente, né? E temos as influências genéticas, né? Que geram uma predisposição a criança ou adolescente, né? O indivíduo a desenvolver o transtorno. Algumas situações que podem ser as causadoras da depressão nas crianças são situações de abuso, né? Violência, negligência dos pais com eles, gerando esse sentimento de desvalor, né? Desequilíbrios muito grandes de rotina e falta dessa rotina, né? Situações que sejam muito ansiogênicas, como mudar de escola, mudar de endereço, né? Separação dos pais, situações que possam promover medos, angústias, né? São sentimentos que as crianças em geral não sabem lidar, elas precisam dos cuidadores para conseguirem modular essa relação, né? Então, assim, quando tem essa falha na modulação, pode gerar
essa falha no auxílio a essa modulação pode gerar esse transtorno depressivo. A regulação emocional nas crianças, ela é oportunizada, né? Ela é facilitada pelos cuidadores, né? Então, assim, quando não tem essa facilitação, quando não tem esse suporte e esses estímulos, né, por parte dos cuidadores, família, escola, acaba gerando um déficit nesse desenvolvimento, né? Que pode gerar transtornos, né? Em geral, não só depressão, né? E outras patologias, e também gerar traumas de negligência, enfim, né? Entre outras situações que podem vir a acontecer na vida adulta. O ambiente familiar, ele deve ser oportunizador de direitos, né? Às crianças e aos adolescentes, né? Com afeto e gerando segurança a essas crianças. Eles têm que ter uma participação efetiva, né, ativa na vida dos filhos, né, na relação com os amigos, na escola, né, participar dos ambientes em que essas crianças e esses adolescentes circulam. Isso gera muito mais segurança, né, e uma percepção de afeto por parte dos pais e dos familiares, cuidadores, né, dessa criança. Quando essa relação dos pais com as crianças não gera essa promoção de direito, né, acaba desfavorecendo a regulação emocional e o desenvolvimento das crianças, né, tendo grandes chances deles desenvolverem qualquer tipo de doença, na verdade, né, qualquer patologia. O tratamento, ele consiste em psicoterapia e farmacoterapia. Em casos mais graves, necessita uso de algumas medicações por tempo determinado. Né? A dificuldade de diagnóstico em crianças, ela se dá pela similaridade dos sintomas, né, com outras patologias infantis, né? Não são especificamente sintomas individuais para cada patologia, né? A questão da falta de foco, ele pode ser confundida com TDAH, a irritabilidade e as expressões de violência pode ser confundido com TOD, né? Entre outras similaridades, né? Então, assim, por isso, reforçar sempre que o diagnóstico, ele tem que ser muito bem analisado e uma percepção em cima do comportamento familiar, escolar, né, dessa criança. Sempre levando em conta a análise psicossocial dessa criança, né, as relações na escola, na família, o ambiente, seus comportamentos, né, o envolvimento no tratamento, né, por parte da família e da escola é fundamental para essa criança entrar em remissão dos sintomas, né, sendo que muitas vezes a origem do sintoma vem do ambiente, né, de alguma desorganização dessa família que causou, né, na criança. Então, é muito importante ter esse olhar, esse cuidado paralelo com a família.